Olá pessoal, eu sou o Wilson Bardot, falo aqui da FUSO, a Fraternidade Universalista Sagrado Original. E hoje vamos falar sobre abundância. Esta é a intenção para a nossa próxima cerimônia que acontece no dia 28 de março de 2026. Esse vídeo faz parte já dessa cerimônia, pois ele é enviado aos participantes inscritos para que já comecem a firmar a intenção. Então, nossa cerimônia aqui ela começa muito antes do ritual em si com a medicina. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, não tem problema. Os ensinamentos dele, as reflexões que a gente propõe aqui são válidas a qualquer tempo. Mas se você também quer participar, quer conhecer o nosso trabalho, entre em contato conosco através das nossas redes sociais que estão também aqui na descrição desse vídeo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar sobre abundância. E o que a abundância nos ensina, nos traz? Por que fazer uma cerimônia ou uma reflexão sobre este assunto? Bom, a primeira coisa, quando a gente ouve abundância, né, essa palavra, é que ela pode nos trazer algumas confusões. A gente pode confundi-la com abundância material, por exemplo. A gente pode confundir com uma questão materialista, né, dos dias de hoje, que traz que abundar é sobrar a ponto de desperdiçar. Né? A abundância hoje tem tomado um sentido muito diferente daquele que Jesus usou quando ele disse: Eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Então, nós vamos refletir um pouco sobre esta passagem lá de João 10:10, mas também vamos voltar lá no Sermão da Montanha, em Mateus 6, e vamos entender o que Jesus quis dizer quando ele nos solicitou apenas que buscássemos o reino de Deus e a sua justiça. Mais adiante também, quando Jesus executa o milagre da multiplicação, ele prova, ele põe à prova essa promessa dele, ele cumpre essa promessa e nos mostra como ele faz de uma escassez abundância. Bom, o texto central para que a gente reflita sobre a abundância, ele se encontra em João 10:10. Jesus está ali falando para aquelas pessoas que o seguiam sobre e fazendo uma analogia e também uma comparação. Ele se coloca como o pastor das ovelhas. E ele, anteriormente, antes de dizer, né, esta frase que ficou célebre, né, eu venho para que tenham vida e vida em abundância, ele também descreve que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele se coloca no contraponto, como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E aí ele diz que ele vem para que tenhamos vida, e vida em abundância. Essa palavra abundância, lá no grego, como foi registrado o Novo Testamento, né? E nesse caso aqui, o livro de João, ela é uma palavra interessantíssima, que remete justamente a transbordar, a ter além do que o necessário. Em algumas tradições e traduções, esse versículo vem como plenitude no lugar de abundância, ou seja, algo que é pleno, que é cheio, que é repleto. No caso do grego, a palavra é perissos, que tem este sentido, essa conotação de transbordar, essa conotação de abundar, né? E já o que Jesus provavelmente falou, que é a palavra que ele provavelmente usou no aramaico, é iatir. Essa palavra iatir vem com esse sentido de ter além do necessário. Mas por que Jesus fez essa comparação? Por que ele está comparando ali o ladrão que rouba, mata e destrói, e ele se coloca com aquele que traz vida e vida em abundância? A resposta para esse questionamento vai estar lá no Sermão da Montanha, que aconteceu tempos antes dessa passagem aqui, que ele diz isso. E lá no Sermão da Montanha, ele diz duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele diz que nos ensina e nos exorta a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essas duas palavras se relacionam. O reino de Deus e a justiça de Deus se relacionam porque elas estão intimamente ligadas a algo que, trazendo para os dias de hoje, seria traduzido como uma conexão divina, uma busca,
uma profunda busca sobre uma estética, sobre um padrão, sobre uma narrativa, sobre um contexto divino. Então, quando ele fala buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, é todo um contexto divino. E a sua justiça é toda a ética e o desdobre das ações dentro deste contexto. Ele não está falando basicamente de justiça, de sermos justos uns com os outros, ou de fazer justiça, como alguns pensam. E este reino de Deus, ele não está falando de um reino que está conectado, está ligado a uma questão de reinado, de comandar, de sentar num trono e dar ordens. Não. Isso funciona muito mais como análogo ao que ele realmente quer dizer do que literal. Quando ele fala do reino de Deus e a sua justiça, mais adiante no mesmo Sermão da Montanha, ele fala para buscarmos esse reino e guardarmos tesouros nos céus, onde a traça não corrói. Então ele diz que o reino dele não é desse mundo. Então aqui a gente tem mais uma pista do que Jesus queria dizer sobre abundância. Mais uma pista sobre o que ele queria dizer sobre o reino de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre essa vida. Bom, quando a gente sai um pouco da ótica cristã e observa tudo de uma ótica mais universalista, a gente se lembra também de alguns ensinamentos que vêm de outros povos, de outras observações, de outras cosmovisões, né? Quando a gente vai um pouquinho ali para o Oriente e chega nas Índias e começa quando nos debruçamos na sabedoria dos yogis, nós vemos que eles falam sempre sobre dois mundos, sobre dois reinos, né? O reino de Maya, que é ilusório, que é transitório, né? E o reino de Deus, o reino de Brahma. E aí, voltando para o que Jesus está falando, ele também fala para produzirmos tesouros neste reino, onde a traça não corrói, não é um reino material. Bom, na nossa vida, a gente pode analisar e perceber que nós temos dois tipos de coisas na nossa vida. As coisas que são passageiras, né? Aquelas que vêm e passam muito rapidamente, e aquelas coisas que são permanentes. Mas como alguns sábios do passado diziam, né? O que há embaixo do sol que não passa? O que há sob o sol que não é transitório? Tudo neste mundo de Maya, como diriam os yogis, como diriam os hindus, tudo é ilusão, tudo é passageiro, tudo é transitório. Hoje é, amanhã não é mais. Então, quando Jesus fala sobre esse reino, e ele fala sobre um reino que não é deste mundo, ele está falando do reino fora da matéria. Quando ele fala dessa vida em abundância, ele está falando de uma vida e de uma abundância não material. E é aqui que a gente encontra a grande clareza do que ele estava falando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Veja, ele coloca as demais coisas como todo o resto é secundário. Então, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo é: não se apegue. Não se apegue ao que é transitório. Não se apegue ao que é passageiro. Não se apegue ao mundo de Maia, a essa ilusão da carne, da matéria. Isso é próprio do ladrão, que vem, rouba, mata e destrói. Ou seja, o que o ladrão rouba é aquilo que pode ser roubado. O que o ladrão mata é aquilo que pode ser morto. E o que ele destrói? Aquilo que pode ser destruído, ou seja, tudo que é transitório. Mas ele, o Cristo, veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E ele faz essa promessa: se buscarmos primeiro o reino de Deus, ou seja, aquilo que é permanente. E o que é permanente? Tudo que é eterno, tudo que é divino. O que? Essa busca divina de si. A sua justiça, ou seja, aquilo que é justo, aquilo que é devolvido
ao seu lugar devido, ou seja, colocar as coisas em seu devido lugar. O que é da matéria. O que é divino, é divino. Como diria Agostinho, aproveite, Santo Agostinho, aproveite o que é da matéria. Use o que é da matéria, mas se apegue ao que é divino. Então, utilize, se aproveite do que é transitório, do que é material, mas só se apegue ao que é divino. Tomás de Kempis diz, muito cuidado para não se apegar ao que é passageiro, para não ser pego por isso e acabar perecendo. Porque o que há sob o sol que não é passageiro? Então devemos nos apegar ao reino de Deus, ou seja, ao que é divino, a colocar as coisas em seu devido lugar. E o que está sendo devido? O que se deve nisso tudo? É essa justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, olhe para si, olhe para dentro. Né? Santo Agostinho também dizia, só se encontra aquele que primeiro encontra Deus, porque assim poderá encontrar o seu eu verdadeiro. Veja que coisa linda. Quando você olha para dentro, buscando a si mesmo, a primeira coisa que você encontra não é você mesmo, é Deus. É a sua centelha. É este Atma. Porque também Santo Agostinho diz, quando nos debruçamos na busca por Deus, Ele se apressa em nos encontrar. Não é maravilhoso? Então, quando buscamos o reino de Deus, Ele se apressa em nos encontrar. E veja, Jesus não nos pediu para encontrarmos o reino de Deus. Não, Ele fala, busque, apenas busque. Porque Ele já sabia que quando nos debruçamos nessa busca, o próprio Deus se revela. E aí alguém pode dizer, mas eu não acredito em Deus. Bom, é uma postura muito arrogante não acreditar em Deus. Você não precisa acreditar em Deus. Ninguém precisa acreditar em Deus. Você precisa apenas encontrá-lo, descobri-lo. Aí depois você decide se você acredita ou não. Mas tenha uma experiência com Deus. Encontre Deus. Busque-o. Perscrute-o. Investigue-o. Questione-o. Aí depois a gente decide se acredita ou não nele. Mas primeiro tenha uma experiência com ele. E como você vai ter a experiência com ele? Para dentro, buscando o seu reino e a sua justiça, ou seja, buscando se encontrar. Colocar o seu foco no seu devido lugar, que é onde? Não para fora, para a matéria, onde o ladrão rouba, mata, destrói, onde a traça corrói. Não, é olhando para dentro. É buscando o divino em si. E aí você vai se deparar primeiramente com ele. E aí, quando você se depara com ele, ele vai dizer para você, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Ou seja, não é qualquer vidinha, não é uma sobrevivência. Deus não quer que a gente sobreviva, Ele quer que a gente viva, e viva com abundância, ou seja, que tenhamos tudo o que precisamos e além, desde que nós busquemos aquilo primeiro, colocamos a prioridade em nos encontrar, nos conhecer, nos desenvolver. Porque quando a gente tiver com esse foco, Ele se apressa em nos encontrar. Ele, algum tempo depois, próximo à Páscoa, e não por acaso estamos aqui próximo à Páscoa, e esse vídeo é lançado próximo à Páscoa justamente por isso, porque muito próximo à Páscoa, o que Ele fez? O milagre da multiplicação. E se você tiver a oportunidade de pegar e ler esse texto, você vai descobrir algo incrível. Você vai perceber que aquelas pessoas estavam ali ouvindo o mestre pregando e dizendo já há um bom tempo, ou seja, elas estavam buscando o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E ele, como justo, observou e percebeu, diz lá o texto, que já era tarde. Né? O dia já estava em hora avançada. E havia ali mais de 5.000 pessoas, porque eles, naquela época, naquela cultura, só contavam os homens. E haviam mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E o que tinha ali para aquele povo se alimentar, já que era tão tarde já? Apenas um cesto com 5 pães e 2 peixes.
E aí ele maravilhosamente cumpre a sua promessa. E ele, com 5 pães e 2 peixes, uma grande escassez para aquela quantidade de pessoas, alimenta a todos, aos mais de 5.000. E ainda sobra. Sobram, diz o texto, 12 cestos cheios de pães e peixe. Isso é abundância. Isso é a prova do que ele prometeu. Se buscares primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é lindo? Não é maravilhoso? Quando ele diz, busque o que não é ilusão, busque o que, acumule o que não é matéria. A abundância não é o acúmulo de matéria, não é o acúmulo de riquezas. Isso não é abundância, isso é egoísmo. Isso vai contra a justiça de Deus. O egoísmo não faz parte disso. Se você busca abundância para guardar para si, se você busca abundância para estocar, para reter, saiba, você não vai encontrar essa abundância que Cristo promete. Você vai encontrar a matéria. E a matéria é transitória, ela é passageira. E o que você vai encontrar no final disso é dor e sofrimento. Mas se você junta para si tesouros que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, ou seja, o eterno, o divino, aquilo que ele realmente está oferecendo, todas as demais coisas vos serão acrescentadas com abundância. Ele vai fazer dos seus 5 pães e peixes, muitos cestos, alimentar e colocar tudo em ordem com muita abundância e vai sobrar, vai transbordar na sua vida. Essa abundância que Cristo promete não é material, é uma abundância, é ter paciência com os dias de hoje, é saber reagir bem e, apesar ou a despeito de qualquer escassez ou de qualquer dificuldade que você venha a ter, você vai estar tão abundante de graça, de misericórdia divina, de felicidade, de plenitude, que isso não vai te atingir. Você pode ser uma pessoa de posses, você pode ter muitas posses, não é nenhum problema. Não é problema você tê-las. É elas que não podem te ter. Porque se o mundo amanhã entra numa recessão, como estamos vendo que o caminho é esse, e se todas as suas riquezas e tudo isso simplesmente passar, como tudo é transitório, você terá abundância de paz, você terá abundância de fé, de esperança, para passar bem por este desafio? Se a sua resposta é não, é porque você está buscando uma abundância material, enquanto deveria estar ajuntando desses tesouros no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. O ladrão é transitório, o Cristo é eterno. E você tem muito desse Cristo dentro de você. Esse Deus que promete abundância e cumpre e demonstra e prova, fala, olha, está aqui a prova daquilo que eu prometi. Essas pessoas estão aqui buscando o reino de Deus e sua justiça. E a prova está aqui. Abundância. Eles tiveram tudo o que eles precisavam. E é o que Deus faz conosco. E Ele pode fazer por você, desde que você procure primeiro o reino dele e a sua justiça. Ou seja, olhe para dentro. Vá atrás de você. Acredite, ele vai se antecipar e vai te encontrar antes que você o encontre. Eu vou ficando por aqui e deixo essa reflexão. Independente da sua fé, no Deus que você acredita, independente da sua religião, do seu dogma, olhe para você. Se investigue, se descubra. Você vai descobrir muito de Deus em você e ele vai se revelar. Até a próxima.